No fim dos anos 1990, uma história real chocou os Estados Unidos e trouxe à tona temas como identidade de gênero, preconceito e violência motivada pelo ódio. Essa história se centra em Brandon Teena, um jovem que nasceu com o nome de Teena Brandon, mas que desde cedo sentiu que sua verdade estava além do corpo que lhe fora atribuído. Nascida em 12 de dezembro de 1972, em Lincoln, Nebraska, Brandon cresceu em meio a uma sociedade ainda pouco preparada para compreender a diversidade de gênero. Desde a adolescência, ela passou a assumir uma identidade masculina, cortando o cabelo curto, usando roupas largas e adotando o nome Brandon, como forma de viver de acordo com sua autenticidade. Embora não tivesse acesso a tratamentos hormonais ou cirúrgicos, Brandon usava estratégias simples, como faixas apertadas no peito, para esconder seus seios e manter a aparência desejada. Ela frequentava bares locais, conversava com amigos e mantinha relações com mulheres, sempre tentando levar uma vida normal. Para muitos que conviviam com ela, Brandon era apenas um rapaz simpático, que falava alto, ria com os colegas e parecia pertencer ao grupo. Porém, essa identidade assumida vinha com riscos constantes, especialmente em uma pequena cidade conservadora como Humboldt, no interior de Nebraska. Lá, onde todos se conheciam e qualquer diferença chamava atenção, Brandon precisava ser cuidadosa com as pessoas que confiava. Mesmo assim, ela decidiu mudar-se para Humboldt, esperando encontrar um novo começo longe de olhares críticos e julgamentos anteriores. Na nova cidade, começou a trabalhar em uma oficina mecânica, fazendo alguns serviços leves e ajudando nos reparos. Seu comportamento amigável logo a tornou popular entre os moradores, que não imaginavam seu segredo mais profundo. Foi nesse ambiente aparentemente tranquilo que Brandon conheceu Lana Tisdale, uma jovem mãe solteira que viria a se tornar parte central de sua história. Apesar das circunstâncias e das diferenças de vida, entre eles surgiu uma conexão forte e sincera. Brandon havia encontrado alguém com quem poderia compartilhar amor, afeto e talvez, pela primeira vez, sentir-se realmente aceita. O encontro entre Brandon Teena e Lana Tisdale aconteceu num bar localizado na pequena cidade de Humboldt, Nebraska, durante o verão de 1993. Brandon, já integrada à rotina da cidade sob sua identidade masculina, estava rodeada de amigos quando viu Lana entrar acompanhada de algumas amigas. Aos 21 anos, Lana era mãe solteira de um menino e vivia com sua família em uma casa modesta nos arredores da cidade. Ela tinha fama de extrovertida, divertida e dona de um sorriso contagiante, características que chamaram a atenção de Brandon imediatamente. Com habilidade social e natural carisma, Brandon conseguiu abordá-la e iniciar uma conversa que durou boa parte da noite. Entre risos e trocas de histórias, uma conexão mútua começou a surgir, algo que nenhum dos dois esperava. Nas semanas seguintes, eles começaram a sair juntos, assistindo filmes, passeando de carro e conversando sobre sonhos e planos futuros. Para Brandon, Lana representava mais do que um romance. Era a chance de viver um relacionamento amoroso sem medo de rejeição. Apesar de tudo, ela decidiu não revelar sua identidade biológica logo no início, temendo que isso pudesse afastar Lana. Durante esse tempo, o casal passou a se aproximar ainda mais, compartilhando momentos íntimos e construindo uma relação baseada em confiança. Muitos dos amigos de Brandon ficaram surpresos com o relacionamento, pois sabiam que ele, aos olhos deles, estava namorando uma mulher experiente e independente. Para Lana, Brandon era um parceiro gentil, protetor e cheio de planos para o futuro, o que a fez se apaixonar cada vez mais. Os dois passaram a falar sobre morar juntos, viajar e até mesmo ter filhos, projetando uma vida conjunta repleta de promessas. Era um período de felicidade genuína para ambos, marcado por esperança e otimismo, ignorando que nuvens negras começavam a se formar no horizonte. Mas nem todo mundo via aquela relação com bons olhos, e alguns indivíduos começaram a questionar certas atitudes de Brandon, alimentando desconfianças perigosas. Em Humboldt, cidade pequena e com poucos habitantes, boatos espalham-se rapidamente, e a vida alheia costuma ser motivo de curiosidade. Nos meses seguintes ao início do namoro entre Brandon e Lana, algumas pessoas começaram a notar certas incongruências no comportamento de Brandon. Alguns homens do local,
Especialmente John Lothair e Tom Nissen, que eram amigos de Brandon em certos contextos, passaram a desconfiar de sua identidade. Eles perceberam que Brandon nunca usava o banheiro masculino e evitava tomar banho ou trocar de roupa na frente dos outros. Além disso, havia rumores de que ela havia sido presa anteriormente sob outro nome, o que gerou especulações maldosas. Certo dia, esses homens decidiram confrontar Brandon, pressionando-a a revelar informações sobre seu passado. Sob intensa pressão e cercada por pessoas hostis, Brandon acabou confessando que havia nascido com corpo feminino, embora continuasse a se identificar como homem. Ao contrário do que esperava, John e Tom fingiram aceitar a informação, dizendo que não se importavam, mas guardaram o segredo com más intenções. Pouco tempo depois, porém, eles resolveram espalhar a notícia entre outras pessoas do círculo social de Brandon, transformando-o em objeto de chacota. O rumor correu solto, e logo quase toda a cidade soube da verdade sobre Brandon, que passou a ser vista com estranheza e hostilidade. Quando Lana descobriu a revelação, inicialmente sentiu-se confusa e ferida, achando que Brandon havia mentido deliberadamente. Porém, após conversar com ela e entender melhor a situação, Lana decidiu continuar o relacionamento, reconhecendo a coragem e a honestidade de Brandon. Apesar do apoio de Lana, a exposição pública colocou Brandon em uma posição extremamente vulnerável, sujeita a julgamentos e possíveis agressões. Muitos dos antigos amigos se afastaram, e o ambiente social que antes era acolhedor tornou-se frio e perigoso. A partir daquele momento, Brandon passou a viver em constante alerta, temendo represálias e humilhações vindas de quem antes chamava de amigo. As tensões aumentaram significativamente após a revelação da identidade de Brandon, e a hostilidade contra ela tornou-se palpável. John Lothair e Tom Nissen, agora armados com o segredo de Brandon, passaram a usar isso como forma de ridicularizá-lo publicamente. Eles o provocavam com comentários depreciativos e ameaçadores, deixando claro que estavam à espera de uma oportunidade para agir. Em 24 de dezembro de 1993, Brandon, Lana e seu primo, Philip Divine, foram convidados para uma festa na casa de Tom Nissen. Apesar do clima tenso, Brandon resolveu ir, achando que seria apenas mais uma noite difícil em meio às pressões sociais. No entanto, ao chegarem à casa, foram recebidos por um ambiente hostil, com gozações veladas e olhares pesados de John e Tom. Durante a noite, Brandon foi levado para outra sala sob o pretexto de resolver uma suposta briga, enquanto Lana permanecia com outras pessoas. Naquela sala isolada, ele foi brutalmente espancado por John e Tom, que o forçaram a confessar novamente sua identidade. Depois de horas de humilhação e violência física, os agressores decidiram seguir com um plano ainda mais cruel e doentio. Eles obrigaram Brandon a dirigir até uma casa vazia nos arredores da cidade, junto com Philip, que também estava presente. Chegando lá, trancaram os dois dentro de um quarto e, em seguida, dispararam vários tiros contra Brandon e Philip, encerrando suas vidas de forma violenta. Após o crime, os assassinos fugiram, deixando os corpos lá, cobertos com toalhas e colchas, como se tentassem esconder o horror cometido. A polícia só foi chamada no dia seguinte, após vizinhos estranharem a ausência de Philip, que morava na casa. Quando os corpos foram encontrados, o estado de choque tomou conta da pequena comunidade, que sequer imaginava o que havia ocorrido. O Natal de 1993, que deveria ser uma data de celebração e união familiar, tornou-se o cenário de um crime hediondo que abalou toda a região. Após a descoberta dos corpos de Brandon Teena e Philip Divine, as autoridades locais iniciaram uma investigação urgente. Os primeiros suspeitos caíram sobre John Lothair e Tom Nissen, devido ao histórico de hostilidade demonstrado contra Brandon nas semanas anteriores. A polícia local interrogou várias testemunhas, incluindo Lana Tisdale, que foi fundamental para fornecer informações sobre os últimos momentos de Brandon. Lana relatou com detalhes as ameaças sofridas por Brandon e os episódios de intimidação que ele vinha enfrentando desde que seu segredo foi revelado. Com base nessas declarações e outros indícios encontrados na cena do crime, a polícia emitiu mandados de prisão contra Lothair e Nissen. Ambos foram presos poucos dias depois, ainda em Nebraska, enquanto tentavam fugir do estado.
Durante o julgamento, o caso ganhou repercussão nacional, sendo amplamente divulgado pela mídia como um crime motivado pelo ódio contra uma pessoa trans. O caso destacou o quanto a sociedade ainda era cruel e intolerante com questões de identidade de gênero, especialmente em áreas rurais e conservadoras. Testemunhas afirmaram ter ouvido os réus fazerem comentários preconceituosos sobre Brandon antes do crime, reforçando o caráter motivacional do assassinato. Em 1996, John Lothair foi condenado à pena de morte pelo assassinato de Brandon e Philip, enquanto Tom Nissen recebeu uma sentença de prisão perpétua. O caso de Brandon Teena se tornou um marco na luta pelos direitos da comunidade LGBTIA+, simbolizando a violência sistemática enfrentada por pessoas trans. Anos depois, Lothair teve sua sentença comutada para prisão perpétua em 2012, após pressões legais e debates sobre a aplicação da pena capital. A história de Brandon inspirou documentários, livros e filmes, como Menina Bonita, *Boys Don't Cry*, lançado em 1999, com Hilary Swank no papel principal. Até hoje, o caso é lembrado como um exemplo trágico de como o desconhecimento, o medo e o preconceito podem levar a consequências irreversíveis. A memória de Brandon continua viva na luta por justiça, respeito e proteção a minorias que enfrentam opressão e exclusão por simplesmente existirem. O assassinato de Brandon Teena trouxe à tona um assunto que, até então, era pouco discutido em meios tradicionais: a violência contra pessoas transgênero. Até aquele momento, muitas pessoas desconheciam ou ignoravam a realidade enfrentada por indivíduos que não se identificavam com o gênero atribuído ao nascer. A divulgação nacional do caso fez com que milhares de cidadãos tomassem contato com a realidade opressiva vivida por pessoas trans nos Estados Unidos e em outros países. Muitos ativistas aproveitaram o caso como bandeira de luta, usando-o para pressionar governos e instituições a criarem políticas públicas de proteção a minorias. Em várias partes dos Estados Unidos, grupos de apoio à comunidade LGBTIA+ começaram a crescer em número e influência, buscando evitar que novos casos como o de Brandon acontecessem. As redes sociais e movimentos sociais passaram a usar o nome de Brandon como símbolo de resistência e coragem diante da intolerância. A mídia começou a tratar o tema com mais seriedade, dando espaço a entrevistas com especialistas, depoimentos de pessoas trans e debates sobre direitos humanos. Apesar da atenção positiva, o caso também gerou reações contrárias, com setores conservadores tentando minimizar o crime como um acidente infeliz ou algo sem motivação ideológica. No entanto, o movimento LGBTIA+ conseguiu manter o foco na questão central: a necessidade de educação, empatia e leis que protejam minorias vulneráveis. Em Nebraska, o caso foi lembrado com vergonha por muitos moradores, que viram naquele crime um reflexo das falhas culturais locais. Escolas começaram a incluir temas relacionados à diversidade sexual e de gênero em seus currículos, buscando combater preconceitos desde a juventude. Organizações de defesa dos direitos humanos usaram o caso como exemplo em campanhas internacionais sobre violência motivada pelo ódio. Anualmente, em 31 de dezembro, data em que Brandon foi morta, é realizado o Dia Internacional da Visibilidade Trans, em homenagem às vítimas de violência transfóbica. Brandon tornou-se sinônimo de luta, justiça e mudança social, mesmo que sua voz tenha sido silenciada tragicamente cedo demais. Seu legado permanece vivo, ecoando em cada marcha, palestra e manifesto que busca construir um mundo mais justo e inclusivo. Nos anos seguintes ao crime, a história de Brandon Teena ganhou força nas artes e na cultura popular, servindo como inspiração para diversas obras. Em 1998, o documentário The Brandon Teena Story, dirigido por Susan Muska e Greta Olafsdottir, apresentou depoimentos reais de amigos, familiares e testemunhas do caso. O filme, feito a partir de arquivos pessoais e registros da época, trouxe uma visão íntima e humana da vida de Brandon, além de mostrar a crueldade do sistema judicial local. No ano seguinte, em 1999, foi lançado o longa-metragem Menina Bonita, título original: *Boys Don't Cry*, estrelado por Hilary Swank, que viveu Brandon. O filme teve grande repercussão internacional, levando o caso a um público ainda maior e rendendo a Swank o Oscar de melhor atriz. A produção causou polêmica por retratar eventos traumáticos com certo dramatismo,
mas também foi elogiada por dar visibilidade ao sofrimento da comunidade trans. Além disso, músicos, poetas e escritores também se inspiraram na trajetória de Brandon, criando canções, livros e peças teatrais sobre seu legado. Artistas como Anthony Egart, vocalista do Anthony and the Johnsons, compuseram músicas dedicadas a Brandon, destacando a importância de sua história. Livros como Sex Changes, The Politics of Transgenderism, de Phyllis Burke, e Bodies That Matter, de Judith Butler, citaram o caso como exemplo de violência estrutural. A história de Brandon também apareceu em séries e programas de TV dedicados a crimes reais, ajudando a educar o público sobre questões de identidade de gênero. Mesmo décadas depois, o nome de Brandon continua sendo lembrado em conferências acadêmicas, teses universitárias e trabalhos científicos sobre direitos humanos. Muitos artistas trans afirmam ter encontrado inspiração em Brandon para assumirem suas identidades e lutarem por seus direitos. A presença de Brandon na cultura pop serve como alerta constante sobre os perigos do preconceito e a urgência de mudanças sociais profundas. Sua história não apenas emociona, mas desafia a sociedade a refletir sobre quem são os verdadeiros heróis e vilões em histórias como essa. Após a morte brutal de Brandon Teena, sua família enfrentou um processo doloroso de luto e aceitação da injustiça cometida contra ela. Os pais de Brandon, Joan Brandon e Philip Teena, ficaram devastados com a perda precoce de seu filho, como passaram a tratá-lo após entenderem sua identidade. Eles passaram anos lidando com sentimentos de culpa, raiva e impotência, especialmente por saber que Brandon havia enfrentado tanto para viver sua verdade. Durante o julgamento, a mãe de Brandon testemunhou emocionada, pedindo justiça e defendendo a memória de seu filho. Para Joan, o reconhecimento da identidade de Brandon foi um processo difícil, mas necessário para honrar sua memória. Ela passou a defender publicamente os direitos da comunidade trans, participando de eventos e concedendo entrevistas para falar sobre a importância da aceitação familiar. Apesar do apoio posterior, a relação entre Brandon e sua família nem sempre foi tranquila, especialmente durante a adolescência, quando o jovem sofria bullying e rejeição. A família chegou a perder contatos com Brandon por um tempo, mas manteve o desejo de reconciliação até o dia trágico em que tudo terminou. Amigos próximos relataram que Brandon sentia falta de sua mãe e tinha esperança de que, um dia, todos pudessem estar juntos novamente. A dor da família foi amplificada pela forma cruel e pública como Brandon foi tirada da vida, sem chance de despedida ou explicação. Anos depois, Joan escreveu cartas públicas endereçadas a outras famílias que enfrentavam dilemas semelhantes, incentivando-as a acolher seus filhos trans. Ela tornou-se uma voz importante no movimento de apoio familiar à comunidade LGBTQIA+, ajudando a salvar vidas através do amor e do diálogo. Hoje, a família de Brandon mantém seu nome vivo em eventos comemorativos, postagens nas redes sociais e depoimentos em escolas e centros comunitários. Para eles, Brandon não foi apenas uma vítima de violência, mas uma pessoa que viveu com coragem e determinação, mesmo diante de adversidades extremas. O luto nunca chega ao fim, mas a memória de Brandon transformou-se em força, esperança e propósito para quem ainda carrega seu nome com orgulho. O caso de Brandon Teena provocou mudanças significativas na forma como autoridades e legisladores encaram crimes motivados pelo ódio. Antes do crime, poucos estados americanos tinham leis específicas que puniam atos violentos baseados em orientação sexual ou identidade de gênero. Após a repercussão nacional do caso, houve um aumento na pressão por parte de organizações de direitos humanos para que fossem criadas leis de ódio mais rígidas. Em 2009, os Estados Unidos aprovaram a Lei Matthew Shepard e James Byrd Jr., que incluiu crimes motivados por orientação sexual e identidade de gênero como crimes de ódio federais. Embora Brandon não tenha sido mencionada oficialmente na lei, seu caso foi um dos muitos que contribuíram para o debate e aprovação dessa medida. Muitos especialistas apontam que, se essa lei existisse na época, o julgamento de John Lother e Tom Nissen poderia ter considerado o crime como motivado pelo ódio. Além disso, o caso levou ao fortalecimento de políticas de proteção dentro de prisões, já que muitas pessoas trans enfrentam violência extrema nesses ambientes.
O Departamento de Justiça americano passou a investir mais em treinamentos e protocolos de segurança voltados à população LGBTQIA+ mais detida. Universidades e institutos de pesquisa também começaram a estudar melhor as condições de vida e segurança de pessoas trans, especialmente em áreas rurais. Programas de saúde mental passaram a incluir suporte especializado para jovens trans, oferecendo aconselhamento e acolhimento seguro. Em algumas cidades, centros comunitários foram criados especificamente para abrigar jovens trans que fugiram de casa por medo de violência ou rejeição. A conscientização aumentou exponencialmente, com campanhas de combate à transfobia sendo veiculadas em escolas, rádios e televisão. O caso de Brandon também serviu como alerta para que as forças policiais recebam treinamento adequado para lidar com denúncias de violência contra minorias. Infelizmente, mesmo com todas essas mudanças, crimes similares continuam ocorrendo, mostrando que o trabalho de conscientização ainda é insuficiente. Mas o legado de Brandon persiste como um lembrete de que, embora o progresso seja lento, ele é possível quando há coragem para lutar e memória para cobrar. Embora Brandon Teena tenha partido precocemente, sua história continua viva na memória coletiva daqueles que lutam por um mundo mais humano. Seus passos, embora curtos, abriram caminhos para que milhões de pessoas trans pudessem viver com mais dignidade e segurança. Cada vez que alguém assume sua verdade com coragem, está honrando o espírito de Brandon. Cada vez que uma lei é aprovada para proteger minorias, está cumprindo um sonho que Brandon talvez tenha alimentado em segredo. Cada abraço dado a alguém que enfrenta a exclusão é uma pequena vitória conquistada em nome de todos os Brandons que não tiveram chance. O nome de Brandon hoje é lembrado em murais, monumentos, marchas e em qualquer lugar onde a luta pela igualdade faz-se presente. Sua imagem, antes cercada de medo e vergonha, agora simboliza força, resistência e autenticidade. Muitos jovens trans encontram inspiração em sua história, entendendo que, mesmo em meio à escuridão, é possível brilhar. A comunidade LGBTQIA+ reconhece Brandon como um mártir da causa, cuja voz ecoa em cada grito por justiça e respeito. Professores compartilham sua história em salas de aula, ensinando que o preconceito mata e que a empatia salva vidas. Familiares de pessoas trans dizem que aprenderam com o caso a importância de amar incondicionalmente, mesmo quando não entendem. Médicos, assistentes sociais e terapeutas usam o caso como referência para entender melhor os riscos enfrentados por pessoas trans na sociedade. Enquanto o mundo avança lentamente, o legado de Brandon continua a iluminar o caminho para um futuro mais tolerante e acolhedor. E, mesmo que o nome dela não esteja em todos os livros de história, está gravado no coração de quem acredita em justiça e igualdade.